Amados irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Neemias. Então vamos lá, é o 16º livro do Antigo Testamento. Se você tiver dificuldade de encontrá-lo, vá para o livro dos Salmos. Salmos é fácil, né? Se você achar Salmos, você vai voltar Jó, Esther, é Neemias o próximo, tá bom? Então, ou você conte 16 livros, você vai cair no livro de Neemias, ou você vai no livro dos Salmos, aí tem o próximo é Jó, Esther, próximo é Neemias, tá bom? Muito bem, graças a Deus. Livro de Neemias, capítulo 8. A partir do versículo de número 8. Então, o livro de Neemias, capítulo 8, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, diziam que, lendo se entendesse. E Neemias, que era Ursata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém, irmãos? Glória a Deus. Há um contexto, obviamente, para esse assunto que eu li com os irmãos. Na verdade, é um versículo que segue uma progressão. Primeiro, uma proibição. Ninguém deve ficar triste, ninguém deve chorar, não entristeçais. Então, primeiro você tem uma proibição, especificamente nesse capítulo 8, versículo de número 10, parte B. Não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, olha só, é uma proibição. Ninguém fica triste, ninguém deve ficar lamentando, chorando. Não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Há um fundamento, há um porquê disso. A razão não é uma razão psicológica, mas é um assunto bíblico teológico. E a declaração: a alegria do Senhor. Essa alegria é a alegria do Senhor, portanto, é de origem divina. Ela não é humana, não é uma alegria dos homens. O resultado é a vossa força. Isso tem a ver, então, com a sua fortaleza, consequência prática e espiritual da nossa vida. Mas vamos ver, primeiramente, o contexto histórico de Neemias, capítulo 8, versículo 10, essa parte B. Não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Primeiro lugar, o povo de Israel tinha voltado do exílio. E por que eles foram para o exílio? Por causa do pecado, por causa da desobediência. Se você vê os últimos capítulos de 2 Crônicas, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em 2 Crônicas, os últimos versículos, então, capítulo de número 28, não, capítulo de número 36,
O capítulo de número 36 do livro, Segunda Crônicas, capítulo 36, olha o que está escrito no versículo de número 15. Segunda Crônicas, capítulo 36, versículo 15. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Olha que palavra grave, não teve mais jeito. Pecaram tanto, brincaram tanto com as coisas de Deus, zombaram tanto dos seus mensageiros, fecharam os ouvidos para os seus profetas, de tal maneira que não teve mais jeito. Diante de Deus não teve mais remédio. Olha a gravidade da palavra de Deus. Não houve remédio. Então eles foram levados para o cativeiro. Uma nação idolátrica, os caldeus, foram até Jerusalém. Primeiro chegaram por volta do ano 606 e levaram só a nata, só a elite dos filhos de Israel. Aquela turma de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que na Babilônia eles receberam outros nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados por volta do ano 606, quando Nabucodonosor não era nem rei. O pai dele era rei na época, Nabopolassar. Nabucodonosor era um grande general, filho de Nabopolassar, era o príncipe herdeiro, mas ele não era nem rei naquela época. No ano 606, a Babilônia levou a nata, os principais, os intelectuais, os filósofos, as pessoas importantes de Israel, levou para a Babilônia. Essa foi a primeira leva. O rei de Israel, desobediente, fez aliança com o Egito. Nabucodonosor voltou agora com o seu capitão do exército, Nebuzaradã, entraram em Jerusalém, destituíram o rei Jeoaquim e estabeleceu o tio dele, Zedequias, por volta do ano 596 a.C. E já levou outra leva, entre eles, possivelmente, o profeta Ezequiel, foi junto, levaram tudo para a Babilônia. Então essa foi a segunda leva. 10 anos depois, o rei Zedequias rebelou contra o rei da Babilônia, com amizade com o Egito de novo. Aí o rei da Babilônia, que já era Nabucodonosor, foi até Jerusalém no ano 586 a.C. e aí ele destruiu a cidade de Jerusalém, matou todos os filhos do rei Ezequias antes de cegar os olhos dele. Depois cegou os olhos dele também e levou tudo cativo para a Babilônia. Então, devido a essa desobediência do povo de Judá, eles foram levados em 3 levas para a Babilônia. Depois de todo um período de 70 anos para o governo da Babilônia e 50 anos da queda de Jerusalém, por volta do ano 536, Ciro o Grande, o Chá da Pérsia e da Média, tomou o poder e fez um decreto para o povo voltar. Mas nem todo mundo voltou. Então foi uma primeira turma com Zorobabel e voltaram para Jerusalém. Isso foi a primeira turma. Depois uma segunda turma voltou com Esdras, o levita. E finalmente a última turma voltou com Neemias para reconstruir os muros da cidade. Então esse é o contexto. Nessa época de Esdras e de Neemias, Neemias estava reconstruindo os muros, porque a cidade ainda estava muito caótica, destruída. Já tinha passado basicamente 50 anos, mas aqui já tinha passado mais de 70 anos da destruição da cidade santa. Então era uma situação muito difícil. Esse é o contexto. E aí Esdras começa a ler a palavra de Deus,
leu o povo recém-saído do exílio babilônico, Jerusalém destruída, sendo reconstruída muito devagar, e a lei tinha sido esquecida pelas pessoas. Já tinha passado quase 70 anos. Aí Esdras começou a ler a Bíblia. Se você ler o capítulo 8, ele começa a ler, ele leu a manhã inteira, até o meio-dia, lendo a palavra de Deus, num púlpito que puseram para ele. Agora, o que me chama a atenção aqui? É aqui, no versículo de número 8, diz: e leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Porque essa é a função do pastor. O pastor é o ensinador, irmão. Os presbíteros da igreja são ensinadores. Tem que ler a palavra e explicar. Não é só ler e deixar o povo ir interpretando do jeito que quer. Não é assim não, irmão. O pastor tem que explicar a palavra. O povo tem que entender o que é lido. É isso que diz aqui a palavra de Deus. Eles leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido. Explicando, porque a lei é complexa. Mas a hora que o povo, é como se fosse um culto aqui igual ao nosso de terça-feira. Aqui a gente lê a Bíblia e explica. E quando se foi feita a explicação, o povo entendeu. Esse povo descendente desse povo rebelde, que Deus falou que não havia mais remédio para eles, os descendentes deles, ouviram Esdras lendo a lei de Deus, e quando eles ouviram aquilo, eles se arrependeram. Por isso que eles começaram a chorar. Eles começaram a chorar porque a palavra tocou no coração deles, porque eles viviam na prática do pecado, eles tinham misturado, eles ainda tinham algum tipo de atitude idólatra. E quando eles ouviram a lei do Senhor, quando eles viram a bondade de Deus, as promessas de Deus, que eles deviam ser um povo santo, um povo zeloso, um povo de boas obras, aquilo tocou no coração, irmão, porque a palavra de Deus aplicada, explicada, gesta em nosso coração arrependimento, vontade de viver a palavra de Deus, libertação do pecado e vida de santidade. A palavra de Deus produz santidade no coração do povo de Deus. E esse povo foi tocado, foi impactado com a palavra, de tal maneira que eles começaram a chorar, porque eles viram que eles estavam muito fora da palavra de Deus. Então esse povo ficaram abalados, porque o povo entendeu a palavra. O povo foi confrontado com a palavra. Glória a Deus. Irmão, o que transforma o coração humano é a palavra de Deus, irmãos. Os testemunhos são bons para motivar a nossa fé, mas não transforma a vida das pessoas, não muda caráter. Vocês sabiam disso? Tem irmão, não, é só ficar contando testemunho, não para mais de contar testemunho é bom, edifica a nossa fé. Mas o que vai mudar o seu caráter é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que santifica, a palavra de Deus que quebra a penha, a palavra de Deus é que liberta o coração humano. Agora a pessoa só ficar contando testemunho, irmão, não é que não pode contar testemunho, nós temos inclusive testemunho, mas é a palavra de Deus explicada que liberta o ser humano das suas práticas pecaminosas. E aqui nós vemos essa explicação. Olha, o povo foi confrontado e aí começou a chorar. Olha aqui no versículo de número 7. E Neemias, que era o Ursata, que é o governador, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. A palavra confrontou aquele povo de tal maneira que o coração dele foi abalado, ele começou a chorar, o povo começou a chorar. O povo ficou triste, porque viu os pecados que eles tinham cometido. Então, é nesse contexto, irmãos, olha que interessante, o capítulo 8, versículo 9, lá na parte
final, ele fala isso, né? Aqui na parte, ó, porque todo o povo chorava, ó, não choreis. No versículo 11, ele diz assim: e os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais, não choreis. Agora não é hora de permanecer no choro, porque tem hora que é hora de chorar, tem hora de se lamentar, mas agora era hora de viver a restauração. Há momento, irmão, que você tem que deixar o choro, deixar a tristeza em nome de Jesus, e levantar sua cabeça, porque é hora de novo tempo, é hora de restauração na obra e na causa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Precisa ir além de uma leitura superficial apenas, mas entender a palavra. O texto nasce em um contexto histórico, espiritual e emocional muito específico. É um momento muito difícil, muito traumático para os filhos de Israel. Então tem um contexto aqui na palavra. O versículo está no momento em que o povo de Israel retorna do exílio e ouve a leitura da palavra, da lei de Moisés, por Esdras, com o apoio de Neemias. E ao ouvir a palavra ser ministrada, o povo reconhece os seus pecados. Irmãos, avivamento vem do estudo da Bíblia. Quer ter avivamento na sua vida? Comece a estudar a palavra. É estudo da Bíblia que faz uma igreja sadia. É estudo da Bíblia. Tem gente, irmão, que quer festa, só quer festa. Tem gente que só vê em festa. É festa, está lá. Mas o que muda caráter, o que muda relações, o que muda com profundidade o nosso íntimo, é o estudo da santa e bendita palavra profética do Senhor. É o estudo da palavra que muda. E ao ouvir a palavra, o povo reconhece os seus pecados, porque a palavra confronta. A palavra de Deus é para isso mesmo, para te confrontar, para me confrontar. O povo se entristece profundamente por causa da sua condição espiritual e emocional. E aí o povo começa a chorar e lamentar. É nesse cenário que vem a declaração: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, não é uma alegria superficial, é uma alegria que nasce após o confronto com Deus. Essa não é uma alegria de oba-oba, sabe, que a pessoa sai pulando, nem pula na hora do culto, termina o culto, você pergunta o que foi a palavra, nem sabe. Qual foi a palavra ministrada no culto? Não sabe. Não é esse tipo de alegria. É aquela alegria que toca no mais profundo da sua alma, que você geme ao ouvir aquela palavra, mas aquilo é como um bálsamo, lava o seu espírito, lava a sua alma, lava o seu coração, e você sente a alegria do Espírito Santo. Você pode estar passando por luta, pode estar enfermo, pode estar passando por dificuldade, mas sente a alegria do Espírito Santo de Deus. Que significa então a alegria do Senhor? Engraçado que na língua hebraica tem duas palavras para alegria. Nós temos o revá. O revá é a alegria de Deus mesmo. E nós temos o simha, que é a alegria essa momentânea. Essa alegria de Deus não é alegria comum. Você fica alegre, você vê um assunto que te agrada, você se alegra. Não é essa alegria que eu estou falando. Eu estou falando de uma alegria profunda. Eu estou falando de uma alegria espiritual. Eu estou falando de uma alegria celebrativa. Portanto, ela está associada à alegria de Deus, está associada à oração, está associada a culto, está associada ao louvor.
porque é uma alegria de Deus. A expressão não significa apenas a alegria que sentimos em Deus, não é isso. É uma alegria que provém de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é simplesmente uma alegria, é algo de Deus, vem de Deus. Uma alegria que não depende das circunstâncias que você está vivendo. Porque a alegria que vem de você mesmo depende da circunstância. Chega o dia de pagamento, cai um dinheiro a mais, aí você fica alegre. Tudo bem, mas é uma alegria circunstancial. Se você for lá no outro mês e tiver menos, você fica triste. Tá vendo? Então é uma alegria circunstancial. Aquela alegria, sabe, quando você fala, hoje deu tudo certo para mim, estou alegre. Sim, mas é uma alegria circunstancial, porque se der tudo errado, você não vai ser alegre. Então, não é dessa alegria que eu estou falando, essa é a alegria circunstancial. A alegria que ele fala aqui, a alegria do Senhor é a nossa força, é uma alegria de Deus, do coração de Deus, que enche o nosso coração. Relaciona, engraçado, tem um salmo, abre a sua Bíblia no Salmo de número 16, verso 11. Salmo 16, 11. O Salmo 16, verso 11, diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegria. Glória a Deus. É na presença de Deus que você vai desfrutar da verdadeira alegria, meu irmão, minha irmã. No culto, na hora da adoração, é isso que ele fala, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. A verdadeira alegria é a alegria que procede do céu, de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a verdadeira alegria, como diz o Salmo 16. A alegria que Deus tem pelo seu povo, porque Deus se alegra. A Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria. Veja, até na hora de semear, até na hora de você exercer atos de fé, com o seu dízimo, com a sua contribuição. Nós estamos aqui numa campanha para o som. Eu creio que no mês de maio já vai ser instalado o nosso som, irmão. E muitos irmãos têm feito suas contribuições com alegria. E Deus ama quem age assim. Deus também se alegra em restaurar. Você sabia disso, irmão? Às vezes a pessoa, coitada, tem medo de voltar para a casa de Deus. Não, irmão, eu cometei pecado, eu estou muito sujo, eu nem vou voltar para a igreja. É uma tendência natural do ser humano. Mas Deus se alegra que você volta. Deus se alegra quando você consegue vencer os seus medos, vencer a sua fraqueza, vencer as suas lutas, vencer os seus problemas, e você volta para o Senhor. A Bíblia diz que a alegria no céu. Glória a Deus. Então a alegria, irmãos, Deus também se alegra em restaurar, em perdoar, em recomeçar. Vamos ler? Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Ele fala: ele se deleitará em ti com alegria, quando o povo volta para Deus. Então, quando o povo de Israel se arrepende e volta para Deus, Deus se alegra. Deus se alegra, irmão, a alegria do Senhor. Mas há outros, pelo menos 3 níveis de alegria. A alegria do Senhor, né? Alegria como presença, que tem a ver então com relacionamento, como nós lemos agora mesmo, no Salmo 16, verso 11, na tua presença. Então a alegria que enche o nosso coração, pelo fato de nós estarmos na presença de Deus. Que privilégio nós temos no nosso país, irmão, nesse Brasil, a liberdade que nós temos de culto. Olha que bênção, nós aqui com toda a liberdade, culto na terça, culto na quinta, culto no domingo, sábado nós vamos ter a ceia do Senhor, domingo nós vamos ter a consagração, essa liberdade de estar na presença do Senhor.
Isso gesta alegria em nosso coração. Alegria é fruto da presença de Deus. Quando Deus se faz presente em nossa vida, então nós temos alegria, graças a Deus. Alegria também como decisão espiritual. Relaciona-se com o que diz Paulo aos Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Paulo exortando os irmãos de Filipos, carinhosamente, porque ele apreciava esses irmãos, ele diz assim aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos. Então Paulo fala isso para a igreja de Filipos, alegre irmão, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Outra vez, eu repito, alegrai-vos no Senhor. A alegria é sustentada mesmo em época de crise, irmão. Aliás, as crises só é ruim para quem tem uma visão negativa das coisas. Porque as crises são fundamentais para o nosso crescimento. Irmãos, a gente cresce se você tiver discernimento. É exatamente quando ocorrem as crises. A humanidade desenvolveu exatamente na época das crises. Quanto mais crise ocorreu com o ser humano, mais ele produziu. Mais ele desenvolveu a tecnologia. Então, se você está em um ambiente de crise, peça para Deus sabedoria. Porque é exatamente na hora da crise que Deus vai te exaltar. Que Deus vai abrir uma porta, que um milagre vai acontecer na sua casa, na sua família, exatamente no momento de crise. Porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, irmãos, já estava com basicamente 100 anos. Sara com 90 anos. Teoricamente não dava mais. Mas é exatamente quando parece que não tem jeito. É uma crise existencial. Deus visita, porque o próprio anjo fala para Sara: há alguma coisa impossível para o Senhor? Então o nosso Deus é o Deus que opera maravilha, que muda as nossas condições. Relaciona-se também com o livro do profeta Isaías, e esse versículo vocês conhecem, Isaías capítulo 40, versículo 31, que vai falar da força. Mas os que esperam no Senhor, pode ser que nessa noite, nesse feriado do dia 21 de abril, você veio para casa de oração, em uma situação muito atípica, talvez passando por uma crise, talvez passando por uma situação adversa, mas essa é a palavra profética da parte de Deus para a sua vida. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Confie, meu irmão, minha irmã, deposita sua fé nos pés do Calvário, invoca o poderoso nome de Jesus. Deus te dá saída, Deus te dá estratégia, Deus te dá vitória, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus renova as forças de quem espera nele, obviamente. Nem toda tristeza deve permanecer, irmão. Claro, nós somos seres humanos. Hoje em dia, irmão, a pessoa, só porque não ganhou o que queria, ou não passou no concurso que queria, ou porque não foi promovido, ou por alguma coisa, pronto, já fica, tô deprê, é um estado de tô deprimido. Irmão, tristeza é normal, você tem que ter tristeza. Não tem jeito de uma pessoa só ficar dando risada, você tem algum problema. Claro que você tem luta, você tem problema, quando você tem perdas, quando você não passa num concurso, estou feliz, irmão, por quê? Acabei de perder um parente. Então você não bate bem da cuca, né? Não é possível isso. Como assim? Se você teve perdas, sejam financeiras, sejam emocionais, um jovem está interessado em uma jovem, não dá certo, fica triste, é normal. Isso é tristeza, isso é do ser humano.
A gente fica triste. O Salmo fala isso. Quantas vezes fala, porque está abatido a minha alma? Então, tristeza, irmão, é normal. Agora, o problema é quando isso vira uma coisa contínua. A pessoa só fica triste. Aí precisa ser tratado, é doença. Não é a pessoa ficar um dia triste e acha que está em depressão. Não tem nada a ver, irmão. É só hoje que você está triste. Amanhã já muda tudo. Agora, se a pessoa ficar continuamente, aí tem que buscar ajuda. Aí precisa ser cuidada. Então, nem toda tristeza deve permanecer. Há tristezas que são portas, por incrível que pareça. Não são destinos. Não é que você só vai ter uma vida de tristeza, não. Deus transforma quebrantamento em energia espiritual. Deus transforma a sua tristeza em alegria, porque na presença do nosso Deus, até a tristeza salta de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Sem alegria, irmão, não há continuidade. Você precisa ter alegria, irmão. Fé sem alegria vira peso. Os irmãos falavam, o jugo de Jesus é leve, mas tinha tanta coisa na igreja que você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia. Era tanto não pode, que para muita gente virou um peso. Seitas são assim, seitas religiosas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer. É tanta coisa que você não. Mas qual é a base bíblica? Não tem. É costume da igreja. Qual é a base bíblica, irmão? Não tem. Mas aqui não pode. Eu lembro uma vez que eu fui numa convenção da nossa igreja, num outro estado. Chegou lá, naquela época, naquela igreja não podia ter bateria, os jovens não podiam ter bateria. Aí, um irmão na convenção leu o Salmo 150, que a Bíblia fala para tocar todo tipo de instrumento. E a hora que ele acabou, o pastor falou, mas só que aqui não pode. Mas nem a Bíblia falando ele aceita, irmão. Nem irmão, tá certo, a Bíblia fala para tocar todo instrumento, mas só que aqui não pode. Então que? Quer dizer, vira uma seita religiosa. Não tem base na Bíblia. É invencionice. Tudo invencionice, irmão. Nós precisamos ser libertos de tradição de homem, que não leva nada a nada. A nossa fé tem que gestar alegria. Eu tenho prazer de vir para o culto, irmão. Eu tenho que ter prazer de vir para o ensaio. Eu tenho que ter prazer de participar de qualquer programação, de qualquer atividade. Eu tenho que ter alegria, porque sem alegria você não produz nada. Pior coisa é a pessoa... Você já foi no comércio e você encontra uma pessoa azeda? Misericórdia, irmão. Você chega lá, preciso de um parafuso desse tamanho. Só olha, não tem. Mas nem viu, irmão. Não tem. Moço, olha lá, olha quantos parafusos que tem aí. Mas... Sabe aquela má vontade? Fale. Por isso tem muito comércio que fale. Porque o cliente é um rei. Você tem que tratar bem o cliente. Agora, a pessoa, coitada, vai... Também por isso que nós temos recepção aqui. A pessoa nunca entrou na igreja, a primeira vez que chega na igreja, não recebe um abraço, não recebe uma atenção. Coitada, não sabe se deve sentar de um lado, se deve do outro, se pode vir para frente. Que é isso, irmão? Por isso que nós temos a recepção. Temos que acolher as pessoas para as pessoas se sentirem bem, com alegria. Então, quando a pessoa exerce uma fé sem alegria, vira um peso. Farisaísmo. Tem um monte de gente que é escravo da religiosidade. A minha religião não permite. Não tem base bíblica. Não tem base. Não cita um versículo para justificar aquela prática. Lamentável. Caminhada sem alegria gera desistência. A pessoa não vai ficar, irmão. Irmão, imagina, irmão. Eu falo isso quando eu dou aula para professor de escola dominical e falo isso também quando eu dou mensagem para obreiro. Pelo amor de Deus, irmãos, aqui tem irmãos, hoje não porque é feriado, mas normalmente de terça, de quinta, as pessoas vêm às vezes direto do trabalho, elas estão cansadas, elas estão com fome. Se chegar aqui e não ouvir uma palavra de poder, de graça, de unção, ela não volta, irmão. Venha ouvir a escola dominical, venha na escola dominical para você ver que coisa linda que está a nossa escola bíblica dominical. Tem ensinamento, tem palavra. Agora você chega numa escola bíblica dominical, o irmão começa assim, irmãos, eu não pude me preparar essa semana. Então por que está dando aula?
Sabe, irmão, não pude me preparar. Vamos aqui, lição do número 3. Não, professor, é 4. Ah, irmão, é 4. Eu pensei que era 3. Ah, irmão, socorro, irmão. Socorro, um despreparo do começo ao fim. Que é isso, irmão? Tem que orar, tem que se qualificar, se preparar. Vem cantar um hino aqui, irmão. Em vez de cantar com ânimo, com vida. Deus prometeu com certeza. Nem ele acredita nessa promessa, irmão. A pessoa nem acredita no que está cantando. Canta com vida. Deus prometeu com certeza. Chuva de graça mandar. Ô glória! Tenha fé a hora que vai cantar. Quando vai orar, ora com fé, irmão. Pelo amor de Deus. Uma mensagem de fogo, de poder. Você chama o camarada para orar. Santo irmão capaz. Que é isso, irmão? Senhor. Ah, pare, irmão. Pega o mesmo ritmo. Paz o Senhor, irmão. Vamos orar. Deus vai operar. É isso, irmão. O povo está cansado, está com fome. Precisa receber poder, graça, unção. E graças a Deus nós temos o Espírito Santo. Nós temos a pessoa do Espírito Santo para alegrar e avivar o nosso coração. Sem alegria não dá continuidade. Mas que alegria que precisamos é a alegria do Senhor. Sabe o que diz aqui? No capítulo 8, versículo 10, essa parte B. A alegria do Senhor é o nome divino que está ali. Yahvé. Foi traduzido para nós como Senhor. Enfatiza aqui relacionamento e não apenas autoridade. E que força é essa que o texto está falando? A alegria do Senhor é a nossa força. Força aqui tem a ver com refúgio, proteção, fortaleza, poder, graça. Ou seja, a alegria do Senhor não é emoção. A alegria do Senhor é sustentação espiritual para a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, irmãos, que ter discernimento. A tristeza não é o nosso destino final. Tristeza vai ficar com desobedientes. Tristeza vai ficar para quem não serve ao Senhor. O povo de Deus chorou. E chorar é legítimo. Tem hora que você tem que chorar mesmo. Mas Deus não queria que eles permanecessem no choro. Deus não quer que você permaneça na sua lamentação, não, irmão. A alegria nasce após o alinhamento com Deus. O povo precisava reconstruir Jerusalém. Sem alegria não há continuidade espiritual. A alegria, quando você volta, abre o seu coração para Deus, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, você volta a ter comunhão. Então, essa comunhão vai cada vez mais se refinando em Deus. Então, o que eu peço para vocês nessa noite? Tenha mais comunhão com Deus, irmãos. Entre mais no seu quarto, feche a porta e ore lá. Ore mais aqui, venha mais cedo para você orar no culto de terça-feira. Chega um pouquinho mais cedo nos cultos para você tirar um momento de oração. Graças a Deus que o nosso púlpito faz isso. Todos os obreiros chegam mais cedo, fica aqui orando. Não fica conversando não, está orando. Então, valorize a comunhão. Valorize o ensino da palavra, escola bíblica dominical, culto de ensinamento, valorize, põe como prioridade. Entende que Deus está restaurando e não condenando. Você não vai vir na igreja para ser condenado. Minha irmã, meu irmão, você não entrará aqui para ser condenado. Você entrará aqui para ser restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. Aprende a se alegrar, mesmo em processos difíceis, mesmo passando por vale, mesmo passando por perdas, mesmo passando por dificuldade. Aprenda a se alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. É isso que Paulo fala aos Filipenses: regozijai-vos. A alegria do Senhor não depende das circunstâncias, depende de um ato de fé seu, de você buscar, clamar, pedir para Deus te batizar no Espírito Santo, te revestir de poder, te dar dons espirituais. Depende de você. Ela nasce na presença de Deus, através do sacrifício expiatório do Calvário. Todas as vezes que eu começo a minha oração, porque tem irmão que parece uma metralhadora russa, né? Atira para tudo quanto é lá. Deus abençoe, não sei o que lá, que tem, me dá eu preciso pagar não sei que conta. Irmão, pelo amor de Deus,
que você não chama ele de pai? Pai, perdoa os meus pecados. Lava-me com o sangue do teu filho. Começa a agradecer a Deus por tão grande salvação, irmão. Depois você pede as outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. Então ela nasce dessa presença com Deus. E ela funciona como força espiritual para viver, resistir e continuar. Quando Deus restaura o coração, Ele transforma lágrimas em força. Amém, irmãos? Quando Deus restaura, Ele transforma choro em alegria. Que Deus abençoe sua vida. Entenda a palavra. A alegria do Senhor, não é do homem não. A alegria que provém de Deus é a nossa força. Amém, irmãos?